Olá, investidor. Boa tarde a todos. Meu nome é Wagner Caetano. Estamos começando mais um Na Mira do Trader. Estaremos juntos aí por 50 minutos, avaliando o mercado, respondendo as dúvidas e analisando alguns papéis que os nossos amigos venham a pedir. Bem, a gente está começando o programa num momento onde o mercado está se agitando por um motivo real e concreto. Agora, às 16 horas, o governo deve anunciar o corte no orçamento, o governo federal, o corte no orçamento. Isso certamente vai impactar o mercado, influencia direto no grade, na nota de crédito do Brasil. E o mercado realmente fica agitado por esse motivo principal. E parte da movimentação da volatilidade que a gente vai ter entre hoje e amanhã, no decorrer da semana, é pela decisão do Federal Reserve, do Banco Central Americano, em relação à taxa de juros, se sobe agora, se sobe em dezembro. Então o mercado está agitado por esses dois motivos, mas especialmente agora pela decisão no mercado norte-americano, ok? Eu vou começar, pessoal, como sempre, pela análise do Ibovespa. Aí depois a gente vai avaliando, a gente dá uma olhada no dólar, nos principais papéis e nos pedidos dos nossos leitores aí, ok? Então, vamos passar para o gráfico aqui do Ibovespa. A gente está vendo aqui o mercado subindo 1,11%. Parte dessa alta, eu vou colocar aqui no intraday. Vamos olhar o diário aqui primeiro, eu já coloco no intraday. Mas parte dessa alta, ela se deve aos últimos instantes aí do mercado. O mercado começou a subir agora, a gente percebe aqui no gráfico que foi respeitada aqui a região de 46.480 pontos, ok? E o mercado, esse suporte está protegido pela média móvel exponencial de 5 períodos e ele está tocando agora a média móvel exponencial de 21 períodos. Então percebam pelo gráfico aqui que há muito tempo que o mercado não fecha acima da média móvel de 21. Ele fechou aqui em meados de junho, mas no dia seguinte voltou a cair de novo. Então, praticamente desde maio, aproximadamente 4 meses, o mercado está abaixo da média móvel de 21. Então, se o mercado romper e fechar acima dessa média, com esses topos e fundos ascendentes aqui de curto prazo, é um sinal de que o mercado tende a subir no curto prazo. Agora, uma alta consistente só vai acontecer se a gente tiver um pivô. Onde é que está a máxima aqui, o ponto que confirma o pivô? Está na máxima do dia 27/8, na região de 48 mil pontos, que coincide, não à toa, com o fundo de março a 47.900. Então, acima de 48 mil pontos, a gente pode considerar que nós teríamos uma reversão aí no mercado, né? Então, o ponto realmente a ser rompido é a região de 48 mil pontos aí no gráfico diário. O mercado vai ter deixado a média móvel de 21 para trás. A partir daí ela vai trabalhar como suporte e o mercado monta também um pivô de alta que, pela análise técnica clássica, aquela análise técnica mais tradicional, o mercado ele só reverte mesmo a tendência se ele estoura um pivô de alta, ok? Então essa que é a nossa expectativa por curto prazo. E eu, particularmente, penso que o mercado vai estourar o pivô de alta e vai reverter. Desde esse sinal aqui, a gente vem trabalhando na compra de alguns ativos e do próprio índice futuro. Então, eu acredito que o mercado realmente ele venha a romper essa região aí e confirmar o pivô. Ok? Maravilha. A equipe estava fazendo um ajuste aqui. Então, vamos lá. Eu vou dar uma olhada nas perguntas, nós estávamos vendo uma planilha, não o gráfico, então acho que agora está normal, né? Maravilha, eu vou dar uma recapitulada no gráfico aqui, que a gente não estava vendo o gráfico, né? Então aqui, pessoal, é o seguinte, o mercado fez o fundo a 42.750, uma tendência de alta, no curtíssimo prazo nós temos uma tendência de alta, que nós temos topos e fundos ascendentes, né? Hoje o mercado respeitou a região de 46.480, onde está também a média móvel de 5, dá para dar um zoom aqui e ver a média. Ok? E ele testa agora a média móvel de 21.
e faz muito tempo que ele não fecha, não trabalha, não se consolida acima da média de 21. Se houver um fechamento acima, é um sinal concreto aí de força compradora, mas o desafio é nos 48 mil pontos, que é a máxima aqui do dia 27/8, e também tem uma grande barreira aqui nesse fundo de março, né? Foi um fundo que gerou uma alta relevante na ocasião, e é interessante salientar o seguinte: quanto mais amplo o movimento que um fundo, aqui no caso de março, gerou, mais forte ele fica mais claro na memória dos investidores. Então, eu particularmente acredito que vai ter essa reversão, que vai romper os 48 e que a gente vai ter alta no curto prazo. Essa é a minha visão, ok? Dá para vir aqui para o gráfico do mercado futuro também. O mercado está na máxima, né? Você vê que ele está bem perto da média de 21, também fazendo um movimento muito parecido, o contrato em V15. Né? Então, semana passada foi lateral e essa semana a gente abre aí com viés altista. Olhando o gráfico do dólar, que é uma sequência que geralmente eu faço aqui, o que a gente vê aqui? Primeiro, eu trabalho com o contrato WDO V15, que é um mini dólar agora que vence no final do mês. A gente está vendo aqui que o dólar bateu na região de 3.940 e 500, sentiu, mas está segurando ainda na média de 5, então não tem nenhum sinal concreto de venda, né? Agora, para aquele trader que é mais arisco mesmo, que ele gosta de pegar o início dos movimentos e está disposto a correr o risco, poderia de repente tentar uma venda ou parte da venda com stop acima de 3.894, que é esse topo aqui, o antigo topo marcado no dia 4/9. Então você teria aqui um ponto de stop e realmente, se perder a mínima de sexta-feira, que foi 3.845 e 500, o mercado tende realmente a ceder pelo menos até a média móvel de 21 aqui, e aí você teria um espaço razoável aí para uma venda. Estaria mais ou menos ali a média na região de 3.723. Então, abaixo da mínima de sexta, 3.845 e 500, busca a média de 21 aqui na região de 3.723. A tendência claramente é de alta e mesmo que essa queda ocorra, ela deve, por enquanto, ser apenas uma correção, uma queda pontual. Ok? Maravilha. Então, eu vou pedir para o pessoal voltar a câmera aqui em mim, só para eu falar do cenário geral, daí a gente parte para os papéis. Então, pessoal, como eu comentava anteriormente, quais são os drivers, né, os market movers, aquelas forças que movem o mercado agora nessa semana? Primeiro, eu gostaria de sempre lembrar que a minha metodologia operacional ela envolve um mix entre análise gráfica e análise fundamentalista. É mais ou menos o modelo que utilizam os bancos para trabalhar. É praticamente um modelo fidedigno que usam principalmente os bancos estrangeiros. Então a gente faz um mix de fundamentos inteligentes, da análise gráfica também aplicada de uma forma mais simples e objetiva, e também do fluxo cambial, né? Uma vez que os estrangeiros têm participação relevante aqui no Brasil, o fluxo cambial é importante e decisivo para que a gente possa optar entre a compra e a venda, né? O fluxo cambial é uma variável importantíssima também. Então nós temos agora, daqui a alguns minutos, o orçamento, ele deve ser anunciado com corte de 20 bilhões, a expectativa, então o mercado está subindo na esteira desse anúncio, né? O grande driver do dia. E ao longo da semana a volatilidade deve continuar, porque nós temos a decisão do Banco Central americano sobre a taxa de juros, a aguardada possível decisão de aumento de juros em setembro. Né? Então, não se sabe se vai ser em setembro, em dezembro, se fica para 2016. Então, essas são as forças que movem o mercado nessa semana. Nós tivemos alguns indicadores de varejo e do setor industrial da China no final de semana. Eu até relatei no meu relatório cenário, que eu mando gratuitamente para os investidores todos os dias antes da abertura. Quem quiser, depois eu passo o meu e-mail, vocês peçam para a Infomoney que vocês podem receber também. Inclusive, eu acho que tem uma janelinha aí que dá para vocês se cadastrarem e receber o cenário. Se não peçam por e-mail, eu vou deixar o e-mail aí que a gente manda. Então eu citava que os indicadores chineses também, eles alimentam a expectativa por mais estímulos na China, então teria algum driver aí para uma queda do dólar e uma alta da bolsa para essa semana. Mas o grande divisor de águas mesmo vai ser o Fed, o Banco Central americano.
decidindo ou não sobre o aumento de juros para que a gente possa ter um viés definido para o mercado agora nessa semana. Tá ok? Então vamos partir aí para os papéis, né? Só respondendo para dar sequência no que a gente estava comentando, sobre o aumento de juros nos Estados Unidos, se impacta o Ibovespa. Impacta, né? Se você tem um aumento de juros lá fora, você tem uma corrida rumo aos Estados Unidos, eles acabam considerando um porto seguro e parte do dinheiro migra para lá. Só que, sinceramente, pessoal, o Ibovespa em dólar, eu vou dividir o Ibovespa por dólar aqui, ó. Olha que estudo interessante, ó. Eu vou aplicar a fórmula aqui. Eu vou dividir o Ibovespa em dólares. E ele está na região aqui de 12 mil pontos. Mas se você colocar num gráfico semanal, olha que legal aqui, olha que bacana. Ele já atingiu o fundo de 2008, né? Olha só. Então, em dólares, o Ibovespa está barato, né? Ele está muito atraente para os estrangeiros. Então, você consegue comprar. Eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Você pega uma ação da Vale e a gente vai dividir ela em dólares, né? Então, o estrangeiro hoje ele tem condições de comprar um papel da Vale por menos de 4 dólares. Então, é interessante, né? Você compra um Usiminas, vamos colocar um Usiminas 5 aqui. Então, a gente vai dividir os Usiminas por dólares, né? Esse investidor, ele consegue comprar os Usiminas por $1,12. Então, é uma situação também que o mercado está interessante aí para o investidor de fora. E de quinta-feira para cá, parou de sair dinheiro aqui do Brasil. Então, quer dizer, pode realmente ter sustentação para uma alta de curto prazo, ok? Então, eu vou colocar algumas análises aqui das principais blue chips. Eu vou seguir mais ou menos uma sequência aqui. Eu vou colocar Petrobras, Petro 4. O que a gente enxerga aqui, né? A Petrobras está num possível fundo duplo. Então, nós tivemos aqui uma mínima em 7,53 no dia 24/8. Hoje a mínima foi 7,46, ela está vendo aqui se ela monta fundo. Pode ser uma oportunidade de compra, ó, tem um gap aberto aqui. Mas aí tem que esperar o sinal melhor, né? Ela tem um gap aberto aqui deixado na semana passada. Naquele dia daquela loucura de baixa, ela abriu em gap e permaneceu. E está numa região de fundo duplo. Se ela fechar abaixo do 7,53, a gente pode ter realmente um pivô de baixa e aí o papel vai mergulhar fortemente. Mas se ela deixar um sinal de reversão, pode ser realmente um ponto de compra para ela. Está numa região decisiva. Olhando o gráfico da Vale, o que a gente enxerga aqui? Aqui eu dividi por dólar, eu vou voltar. Então o que a gente enxerga aqui na Vale? A Vale, na semana passada, fez um movimento de alta, aí no final da semana, na sexta-feira, ela caiu. É uma leitura muito simples também. Nós temos esse ponto aqui, 16,05, que é uma resistência fortíssima. Né? Nós temos essa resistência aqui também em 15,74. Então o que a Vale está fazendo? Ela está buscando suporte hoje na região de 15,35, na região de R$15 aqui, que é um ponto realmente forte para ela. Ela fez a mínima 15,11. E a impressão que a gente tem da Vale é que a Vale está tomando fôlego para voltar a subir. Então, para quem está de fora, eu particularmente acho que vale a pena comprar. Onde é que estaria teu stop? Se fechar abaixo dos R$15, você estopa, quer dizer, teria pouco para perder e muito para ganhar. Então a Vale
ela fechando aqui acima de 15,35 mostra a força, acima de 15,74 fortalece, 16,05 fortalece, se romper a máxima semana passada, 16,37, ela dispara. Como é que eu trabalho com uma ação, com uma leitura parecida com a da Vale, como a gente está vendo aí do gráfico? Eu vou fatiando os lotes, então de repente você tem ali 10 mil reais para comprar do papel, você divide em 4, aí faz uma compra. Aí se ela rompe ali os 15,35, eu compro mais um pouco, né? Ela está rompendo agora. Aí ela rompe ali onde eu mostrei no gráfico, a região de 15,74, eu compro mais um pouco, rompeu 16,05, então você vai fazendo compras graduais. Aí tem gente que fala, mas se o investidor ele acha que vai subir, ele compra, se ele acha que vai cair, ele vende. Na verdade, o investidor ele não acha nada, pessoal, ele só segue os sinais, né? O investidor inteligente, ele não acha nada. Ele olha o fluxo cambial, ele olha os fundamentos, ele olha os gráficos e ele segue e simplesmente vai montando uma posição, e uma posição quase sempre vencedora, porque ele trabalha de uma forma racional e inteligente. Então, que variável que eu tenho que ficar de olho também em relação à Vale? Tem que ficar de olho na China, na cotação do minério de ferro, né? Nos indicadores chineses, possíveis estímulos que venham lá do gigante asiático. Então, o trader vencedor, ele é estrategista, ele não acha nada e simplesmente ele segue os sinais e vai montando a sua posição de uma forma gradativa. Montar a posição de forma gradativa é positivo e interessante por dois motivos. O primeiro é que você trabalha o seu emocional de uma forma gradual, você vai trabalhando com o emocional, você vai se acostumando à operação, não se precipita nem na entrada e depois na saída para a realização de lucros. E o segundo que você forma necessariamente um bom preço médio, ok? Maravilha, então eu vou dar uma olhada agora no gráfico seguindo a sequência de Ambev, que é uma ação que o pessoal pede bastante também. Fazendo uma sequência aqui, vou atendendo aos pedidos. Depois, pessoal, se eu não conseguir atender um pedido, eu deixo o meu e-mail e a gente consegue responder depois. Então a Ambev, ela é uma ação que tem o hábito aqui de fazer alguns movimentos laterais, né? Ela ficou lateral entre 2013 e 2014, desde 2013 ficou praticamente 2 anos, ela estilingou e ficou lateral de novo. O que eu penso desse papel? Eu vou ser bem sincero, se você é um grande investidor, você tem uma expectativa para um prazo muito longo, trabalha com uma política de dividendos, é compra com convicção. Você tem carteira para 2, 3, para 5 anos para aposentadoria. Paga do bons dividendos, é defensiva, ela sobe menos quando o mercado dispara, mas ela cai muito pouco quando o mercado cai. Então, assim, eu compraria por fundamentos e até para esse movimento lateral, ela tende a continuar nesse movimento e subir pouco a pouco. Mas para aquele trader que trabalha com a minha mentalidade de médio prazo, coisa de 18 a 24 meses, às vezes a gente realiza lucro até antes, eu acredito que tem opção melhor. Então, é uma posição de compra realmente para longo prazo, ok? Falando dos bancos aqui, que já foram pedidos, a gente vai falar de Bradesco primeiro. Então, o que a gente acha aqui de Bradesco? O Bradesco, ele precificou um cenário sinistro já. Então, tudo que tem de pior aí no mercado está precificado no papel do Bradesco e do Itaú, que a gente vai ver em seguida também. Então, o que a gente tem de leitura aqui? Veja esse patamar aqui, olha as mínimas do Itaú nas últimas semanas. Bateu 22,18, respeitou. Depois, 22,18, 22,21. Semana passada, 22,17. Depois, 22,29. Hoje, 22,30. Essa região como um todo aqui, naturalmente, é um suporte. Então, o mercado testa essa região várias vezes e não consegue penetrar. Hoje está tendo 4% de alta. O que acontece? Se romper o fundo anterior, que está localizado aqui na região, né, se você for pegar aqui, ó, 23,34, de 23,35, exatamente na região que está agora, se fechar acima desse patamar e especialmente se inverter a média de 21 para cima e fechar acima dela, é compra. Eu já tenho, inclusive, papéis da holding do Itaú que eu vou mostrar a seguir, que é a Itaúsa,
na carteira, porque eu acredito realmente que é uma região realmente que nos bancos como um todo, seja no Itaú, no Bradesco ou na Itaúsa, que é a minha predileta, eu acredito que realmente o setor bancário ele chegou numa região de piso. A gente nunca sabe o amanhã, a gente não tem bola de cristal, mas todas as possibilidades, fundamentos, variáveis, tudo aquilo que a gente avalia, apontam que vale o risco de comprar os bancos nessa região, né? Então, o risco-retorno que nós temos para o setor financeiro nesse momento, ele justifica plenamente uma exposição, né? Então, tem alguns gaps abertos lá para cima, eles estão bem descontados. Hoje, dificilmente teria uma variável muito negativa para que você possa, de repente, entrar numa ação de banco e ter uma perda relevante. Para quem tem as ações de banco na carteira e estava esperando o momento, de repente, de comprar mais para diminuir o preço médio, é um momento que justifica. Então, quer dizer, o setor bancário nesse momento, ele realmente justifica uma entrada. Eu, particularmente, entrei em Itaúsa. Eu via o papel a 8, 9 reais, não achava que estava barato e perdeu 8 reais, eu continuava achando que não estava barato, não tinha sinal ainda de entrada compradora, mas nesse momento você começa a ver sinais de uma entrada compradora. Realmente o mercado ele pode estar no momento aí de virada. É uma possibilidade realmente do mercado virar. Graficamente, pessoal, a virada seria com o Ibovespa fechando acima de 48 mil pontos, ok? Então, o Ibovespa acima de 48 mil pontos seria um sinal para o mercado como um todo de uma possível virada de mão aí realmente. Mas eu, como vocês sabem, quem acompanha o meu trabalho, sabem que eu tenho diversos papéis em carteira já há muito tempo, né? Eu posso até mostrar alguns depois, mas todo mundo sabe que eu tenho Fibria na carteira já há muito tempo, que eu tenho a Minerva na carteira já há um tempo, que eu tenho a Embraer, a Suzano, né? Você pode escolher entre Fibria e Embraer, é praticamente o mesmo, entre Fibria e Suzano, não tem grande diferença, e por aí vai. E a gente está entrando em outros papéis agora também, mas sendo seletivo sempre tem entrada, mas mesmo nessa época de baixa, haviam ações que valia a pena realmente uma exposição. Então o setor bancário, a minha predileta é Itaúsa. Eu vou mostrar o gráfico agora em seguida, mas eu acho sim que vale uma exposição. O pessoal está perguntando de muito tempo. Eu penso o seguinte, na minha opinião, longo prazo é coisa de 3, 4 anos, 5 anos para cima, 3 anos para cima. E para mim, eu trabalho com alvos de médio prazo, eu trabalho com operações para 18 a 24 meses. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Eu estou atualizando um gráfico aqui, eu só vou te mostrar um exemplo de uma análise aqui que eu tenho para médio prazo e que talvez a gente realize o lucro antes. Eu vou dar um exemplo, depois eu mostro o gráfico também de uma operação que aconteceu. Eu vou pedir para o pessoal da produção voltar no gráfico. Eu vou te dar um exemplo aí para o nosso amigo que perguntou, de uma operação que eu montei em dezembro, até comentei na Infomoney na época, e eu realizei lucro antes. Eu via o papel aqui Eu vou colocar no gráfico semanal, fica mais fácil de entender. Eu vou dar o exemplo de uma operação que eu já fiz, que foi uma operação pública, todo mundo que acompanha o meu trabalho na Infomoney sabia, tal. E quando eu realizei lucro, eu comentei também, e eu vou mostrar um exemplo de uma operação que está correndo. Esse gráfico aqui é o gráfico da Souza Cruz. Então eu montei uma operação para 18, 24 meses. Aqui em dezembro, ela rompeu um pivô. Fundo, topo, fundo. Nessa semana aqui, eu vinha comprando por acumulação aqui em dezembro. Quando ela rompeu essa região aqui de 19,45, eu dobrei a mão, comprei mais. Quando ela rompeu essa linha de tendência de baixa em vermelho, eu comprei mais. E o que a ação fez? Ela foi subindo. Então a gente conseguiu montar a operação a preço médio de R$18 e alguma coisa. A ação começou a subir. Quando teve aquele boato de fechamento do capital, que voltou à tona agora, a ação atingiu aqui no mês de abril R$27. Então a gente conseguiu 50% de lucro numa ação em praticamente 3 meses,
4 meses, é alguma coisa entre 3 e 4 meses. Quando a ação atingiu o objetivo entre 3 e 4 meses, eu não tenho como justificar continuar exposto no papel. Por quê? Eu poderia vender essa ação da Souza Cruz e alocar numa outra, né? Então, assim, era uma operação para 18 a 24 meses e realizamos lucro em um pouco mais de 3 meses. Esse foi um exemplo que eu comentei no Visão Técnica de Natal do ano passado, tal, passei a operação, e depois, quando eu realizei, eu avisei também o pessoal numa participação minha numa matéria e depois no Visão Técnica de novo. Aí, voltando aqui no gráfico, agora eu vou mostrar uma operação que está em andamento e que todo mundo que acompanha o meu trabalho aqui na Infomoney também sabe, que é a BIF3. Quando nós fizemos aqui o Visão Técnica na virada do semestre, no dia 30 de junho, o meu amigo e parceiro de trabalho, o Thiago Salomão, deixa só o gráfico carregar aqui, ele comentou comigo o seguinte, falou: Wagner, eu gostaria que você montasse uma carteira para o trimestre. E aí eu comentei da Fibria e tal, e comentei também da BIF3. Então, só está atualizando o meu gráfico aqui, pessoal. Eu comentei da BIF3 e eu vou dar um exemplo de uma ação em andamento. Então a BIF3 é uma ação que eu já vinha com ela já há algum tempo, desde o começo do ano. E eu fui comprando mais, e eu comentei com o pessoal na época que era uma ação que eu tinha um objetivo para ela que eu vou mostrar no gráfico agora. Pedi para voltar no gráfico aqui. Então, por exemplo, a BIF3, o objetivo que eu tenho para ela é 14,06. Tá ok? Então, eu acreditava que ela demoraria um pouco mais para atingir o objetivo. E aí eu vou mostrar uma situação aqui interessante. A BIF3 vai atingir 14,06? Vai atingir 14,06. Né? Nas próximas semanas ela vai bater o 14,06. Aí, nesse caso aqui, o que eu vou fazer se eu tinha um objetivo traçado para a operação? Eu realizo todo o lucro? Talvez. O que acontece? Na subida, ela montou um ombro cabeça-ombro invertido, que eu estou mostrando aqui no gráfico, que tem capacidade de jogar ela acima do 14,06. Então, nesse caso, o meu preço médio nela está em torno aqui de alguma coisa em torno de R$ 7,00, que eu fui comprando na queda, na hora que ela inverteu eu fui comprando, está em torno de 7,750. Quando ela atingir 14,06, pode ser que eu não realize o lucro todo, pode ser que eu realize só uma parte, porque ela pode romper o 14,06 e esse ponto servir para mim como um suporte, uma vez que ela é uma operação para médio prazo. Então tem casos e casos, né? Então o mercado ele se estuda passo a passo. A inteligência do investidor, ela não substitui nenhum sistema, nenhum trade system, nenhum tipo de fórmula. Ela é importantíssima para que você possa trabalhar. E eu queria fazer um comentário. O meu amigo Igor Gramiani veio aqui no Visão Técnica na sexta-feira e perguntaram da BIF3 para ele. E ele fez uma leitura inteligente e correta como é de praxe. O que ele comentou? Ele falou: olha pessoal, rompeu aqui a região de 12,80, aqui 12,85, a ação faz um pivô de alta, né? Então, o pivô de alta tem capacidade de jogar até acima do 14,06. Então, é uma ação, por exemplo, que eu tenho em carteira e que estou com uma operação em andamento. E eu vou além. Aqui eu vou mostrar uma operação que eu estou montando nesse momento, né? Que a gente está iniciando aqui. Eu já tenho na carteira há algum tempo, que é uma ação que eu acumulo, mas que é uma ação que pode dar entrada para quem está de fora, que é a Hipermarcas. É uma ação que está bem sobrevendida de um papel com ótimos fundamentos. Se ela der qualquer sinal aqui, eu tenho uma entrada interessante nela. Né? Se ela montar algum candle aqui de reversão, tiver um volume acima da média, é uma ação que vale a pena montar a posição, como essa ação aqui também que eu estou montando posição, que é a ação da VEG, que é uma ação excelente e que ela já está dando sinais aqui que ela pode reverter. Então são duas ações que eu estou comprando no momento para montar a posição. São duas ações que eu estou no início de uma jornada. E também as ações da Sabesp. As ações da Sabesp parecem loucura, mas elas são um desafio. Eu sempre montei aqui nos programas que eu participei, no Visão Técnica, nas reportagens que eu faço com o pessoal da Infomoney e tal, eu monto os desafios, aquilo que parece improvável, impossível,
a gente monta como desafio para médio prazo. Então eu desafio uma montagem de uma posição comprada na Sabesp. É uma aposta minha pessoal de um papel que vai trazer resultado para médio prazo. Contra tudo, todos e todas as variáveis, é uma aposta que eu tenho para médio prazo. Como era a Suzano, numa imersão que eu fiz aqui em dezembro do ano passado, SUSB 5, ninguém falava no papel no mês de dezembro de... O pessoal, a minha análise de Suzano para realizar forte lucro, eu não tenho nenhuma vergonha em dizer aqui que ela foi motivo de chacota generalizada. Então, o motivo de chacota ele era tão grande, é claro que uma chacota respeitosa, mas o pessoal chegou a apelidar a Suzano, quando eu falava fortemente em compra, de Bela Adormecida, porque ela ficava de lado, de lado, de lado e ela não ia para lugar nenhum. E eu fui acumulando, comprando, com preço médio de 9 alguma coisa. Hoje o papel está 19,10. Então a Bela Adormecida deu um belo, ela acordou e deu um belo resultado aí para o pessoal. Né? Então eu tenho uma aposta muito grande para agora que é a Sabesp e gosto muito dos papéis da Embraer que eu estou mostrando agora também. Que a Embraer ela entrou na minha carteira para o trimestre que eu fiz com o Thiago e é uma ação que eu acredito fortemente também. Tá ok? Então agora eu vou passar para... A gente vai dar uma olhada aqui só de como é que está o mercado se movimentando. Acho que o Levi está falando, né? Então o Ibovespa está subindo 1%. Tem aqui o mercado futuro subindo 0,70, 47.300 pontos. E, quer dizer, vai ficar volátil ali, mas está com viés de alta hoje, ok? Pessoal, o e-mail dos relatórios eu coloco aí depois, ok? O pessoal está comentando aí, né, de que vai carregar a posição. Quem está comprando agora realmente, eu acredito que esteja comprando num bom ponto aí um bom ponto de entrada, né? O da Hipermarcas, pessoal, eu falei que teria que aguardar um sinal, né? Então a ação está bem sobrevendida, teria que ter um sinal para justificar uma compra, ok? Então, o pessoal que está elogiando o trabalho, aí eu fico contente, aí fico muito feliz. E faltou analisar Itaúsa, que eu comentei. Eu vou analisar Itaúsa e depois os papéis que vocês foram pedindo aí. Itaúsa, eu sempre declaro as minhas carteiras de forma convicta, sem nenhum mistério, nem nada. Então Itaúsa, todo mundo sabe que faz parte da minha carteira desde esse fundo aqui, ó. Quando ela bateu aqui os 6,78, o que eu afirmei? Que era uma compra convicta. Ela respeitou 7,16, eu comprei mais. E ela, quando veio aqui buscar 7,16 de novo, eu comprei novamente. Tá rompendo 7,56, é compra de novo. Aquela velha teoria da entrada gradual. Então, eu particularmente faço mesmo as entradas graduais. Eu acho que é a melhor forma de você trabalhar emocional e trabalhar com o manejo de risco. E tem uma razão técnica, pessoal, para eu trabalhar com entrada gradual também. Eu trabalho com os mini contratos futuros de índice de dólar. Então, o lucro que eu vou apurando no mini índice e no mini dólar, eu aloco nas minhas ações. Eu uso os lucros obtidos com dividendos e com mercado futuro para comprar mais ação. Então, é natural que conforme eu ganho no mercado futuro, sobra dinheiro, eu vou comprar papel. Então, para mim, seria tecnicamente impossível fazer uma entrada de uma vez. Então, eu faço a entrada gradual até por razões aí de estratégia. Eu vou ganhando e vou alocando, vou ganhando e vou alocando. Isso faz com que você tenha uma carteira robusta no médio prazo. Então você acumula patrimônio na renda variável. Essa forma, eu acredito inclusive que esse seja o único caminho para que o investidor pessoa física seja um vencedor na bolsa. Ele vai estar trabalhando com aquela teoria do peixe piloto. O que é a teoria do peixe piloto? O peixe piloto, ele é um peixinho que ele anda junto com os tubarões. O tubarão, ele sai à caça e ele vai destroçando ali as presas. O peixe piloto segue o que faz o tubarão e se alimenta fartamente ali sem muito esforço. Ele só é esperto, ele é inteligente, ele não vai na contramão. Então eu trabalho como peixe piloto. Eu vou seguindo ali os tubarões que são os bancos, principalmente os bancos estrangeiros, e vou me posicionando humildemente sem achar nada. Eu só sigo aquilo que me manda seguir os gráficos e os fundamentos e o fluxo financeiro. Ok? Então Itaúsa está na minha carteira, está rompendo o 7,56. Se ela romper aqui o 7,90, ela dá mais uma puxada e conforme rompe resistências, o papel vai tomando força e vai estopando os vendedores. Ok?
Não, o pessoal está perguntando se eu acredito em reversão. Eu acredito, desde de que fez esse fundo aqui. Eu fiz uma matéria com a Paula Barra aqui da Infomoney e eu falei que eu acreditava sim numa reversão desde os 42 mil pontos. Eu acredito sim que o mercado vai romper 48 mil pontos e vai reverter. O único driver que seria capaz de impedir uma reversão seria alguma coisa muito inesperada no Federal Reserve essa semana. Se de repente vem um aumento de juros acima do que o mercado espera, alguma coisa nesse sentido pode impedir uma reversão. Mas pelo andar da carruagem, tem todos os ingredientes para uma reversão, salvo alguma coisa inesperada no Federal Reserve na quinta, ok? Voltando aos gráficos aqui, eu vou analisar o papel da Sula 11 que pediram. Que é olha que história interessante, né? Na verdade, pessoal, sendo bem claro, eu não sou analista, eu sou trader, sou investidor como vocês. Eu sempre gosto de deixar isso claríssimo, porque realmente eu não sou analista, eu sou um trader, um investidor. Eu sou alguém como você aí que busca na renda variável o pão de cada dia. Então, como um investidor, toda a informação para mim ela é bem-vinda. E a minha esposa me perguntou no final de semana o que queriam acontecer com esse problema aí da Unimed. Quem comprou a Unimed, se eu estava de olho nos papéis da Sul América, da Qualicorp e tal. Independente da Unimed e de ter uma consolidação no setor, a Sul América está rompendo um padrão. Eu confesso que eu não tenho papel na carteira, não estava no meu radar, mas é um padrão raríssimo aqui, né? Está rompendo máxima histórica. Se a gente colocar aqui, tem um volume acima da média, né? E ela está rompendo um pivô de alta também. Então, para quem está comprado no papel, é para dar risada. E está realmente com volume muito bom. Agora eu estou de fora no papel, eu entro ou não? Eu, particularmente, nesse momento, o caixa que eu tinha, eu aloquei em Itaúsa, Fibra e alguns outros papéis. Se eu tivesse caixa, eu dividiria o meu lote em 3 partes e compraria 1/3 a mercado, seja agora até o final do dia. Se ela voltar para os 18,15 para fazer aquele movimento de pullback, aí eu poderia comprar até os outros 2/3 da posição. É difícil ver o papel abaixo de 18,15 no curto prazo. Então é uma compra bem clara aqui no papel, ok? Ela está rompendo uma resistência importante com volume, então está fazendo um pivô, não tem gap aberto para baixo, quer dizer, ela tem toda a pinta aí de uma ação que vai realmente subir, ok? Então, eu agradeço as palavras do pessoal aí, eu fico muito feliz. Então, agradeço aí a todos pelas palavras. A gente não pode terminar o programa sem olhar o setor de siderurgia, né? Esse setor ele anda também na esteira da China e do dólar, né? O pessoal está no gráfico aí, né? Então, sendo bem claro e objetivo, siderurgia compra ou não? Movimento de pullback. Rompeu o 6,38 na Gerdau. O que dá a impressão que a ação vai fazer? Se eu pegar aqui Se eu começar a desenhar, dá a impressão aqui que eu tenho um ombro, que eu tenho uma cabeça e que eu tô prestes a ter o desenho de um segundo ombro. Então a ação, ela dá a pinta aqui que ela está desenhando um ombro, cabeça, ombro invertido. Então o que eu faria na Gerdau? Aquela velha história que eu falo. Divide o lote em 3. Vai comprar 30 mil reais em Gerdau, você compra 1/3 agora, mas não se assuste se ela vier até a média móvel aqui de 21 ou até 5,51 para buscar suporte, porque ela poderia vir aqui para montar aqui um segundo ombro. Então, pessoal, o trader trabalha com estratégia. Então você compra uma parte da posição, por quê? Se ela realmente fica muito forte e ela volta a subir, você não fica de fora. E se ela realmente começar a cair, você comprando aqui na região de 5,50, na média de 21, você forma um bom preço médio. Então as siderúrgicas devem continuar em alta, mas elas podem passar por uma correção. Isso não impede você de comprar, ok? Então essa que é a nossa visão para Gerdau. E o papel aqui de CSN Uzi Minas?
CSNA3. Qual que é a minha visão aqui para CSN? E assim, siderurgia e Vale, pessoal, é olho na China. No meu relatório eu coloco sobre o minério de ferro, eu falo dos estímulos chineses, dos indicadores. Então assim, se você quer operar Gerdau Metalúrgica, Usiminas, CSN, Vale e Bradespar, você tem que estar de olho na China, necessariamente. Tá ok? Voltando no gráfico aqui, CSN. Sinal de reversão, subiu muito, é natural que o mercado volte. No caso da CSN, eu já esperaria mais um pouco. Eu acho que o papel vem até esse suporte aqui na região de 4,59. Eu acho que dá para comprar melhor, mas isso não significa que o papel vai parar de subir. Aqui é 4,59. Mas dá para esperar uma correção para ir comprar. E você vai comprando, fatia o lote, vai comprando aos poucos e monta a tua posição. Né? Ela pode voltar aqui até para R$4 que ela não reverte nada. É um papel volátil que faz movimentos amplos. Então dá para ir fazendo uma compra fatiada também na CSN. Se eu for optar por uma cirurgia, eu sou mais a Gerdau. Sempre deixando claro as minhas opiniões. Se eu tiver que decidir entre Usiminas, CSN e Gerdau, eu decido por Gerdau. Por dois motivos. O gráfico está mais claro e o segundo motivo. A Gerdau tem uma exposição a mercados menos voláteis como Canadá e Estados Unidos. Então, no setor de, por exemplo, setor de papel e celulose, a minha predileta é Fibria. No setor, por exemplo, no setor bancário, a minha predileta é Itaúsa. Assim como no setor de siderurgia, a minha predileta ela é Gerdau. Ok? Então é bem claro aí que a minha predileta ela é Gerdau no setor de siderurgia. Eu não costumo repetir os papéis do mesmo setor, então se eu for fazer uma entrada em siderurgia, eu tô com essa alta do índice hoje, como eu estou comprado no índice, amanhã, quarta-feira, eu vou ter caixa. Então, o caixa que eu tinha, como eu comentei, eu comprei Embraer, comprei mais Itaúsa, comprei Sabesp, comprei BIF3 e tal. Se eu tiver mais caixa, tem uma possibilidade real de eu fazer a compra na Gerdau, ok? Então tem essa possibilidade, sim, de eu comprar a Gerdau. É uma ação que está no meu radar. Eu gostaria de ter dinheiro para comprar mais um monte de ações. Sula 11 talvez seria uma, Gerdau certamente seria uma, né? São ações aí de excelente qualidade para quem quer carregar para o médio prazo. Exatamente, Gerdau tem mais fundamentos, tá corretíssimo, é uma ação mais bem fundamentada. E eu queria fazer um comentário, eu vou analisar a BR Malls, que foi o último papel aqui, eu vou analisar a BR Malls e Gol, que o pessoal pediu, depois eu encerro. Hoje, pessoal, na Bolsa, nós vivemos uma nova era. Essa nova era que nós vivemos na Bolsa, ela é justificada pelo seguinte motivo. Eu entrei na Bolsa em 2002, e naquele tempo eu não sabia nem que análise gráfica existia, nem fundamento, nem nada. Eu peguei um fundo de mercado e eu ia colocando dinheiro e ganhando, colocava os IPOs, eu dei e foi sorte. E eu não sabia realmente nenhuma ciência, nenhum estudo que me levasse a ter lucros consistentes. E depois, quando eu comecei a aprender, fazer curso, eu comecei a estudar, e até durante o tempo que eu fui palestrante do circuito Expo Money, entre 2007 e 2012, eu tive a oportunidade de ser o palestrante recordista desse circuito com 100 palestras cravadas. Eu tenho até uma placa que eu ganhei ali em reconhecimento. Existia, entre aspas, uma briga entre os analistas gráficos e os fundamentalistas. Um dizendo que a outra não funcionava ou menosprezando aquilo que o outro pregava. E desde aquela época eu trabalhava com os dois, com os gráficos e com os fundamentos, e com o fluxo também, com o fluxo cambial. Porque eu aprendi isso nos bancos, quando eu ia para palestras, para seminários, para treinamentos, como é que os bancos operavam. Hoje nós vivemos uma nova era. Talvez eu seja um dos percussores de fazer um mix entre o gráfico e o fundamento e o fluxo cambial, mas eu ouço alguns fundamentalistas falando de gráfico e alguns grafistas falando de fundamento. Essa nova era marca uma evolução no nosso mercado de renda variável. A partir do momento que os profissionais que formam opinião tiverem essa compreensão e fizerem essa abordagem,
eles abrem a mente dos investidores, sejam eles iniciantes, intermediários ou avançados, e trazem esse investidor para uma nova realidade, que é a realidade que leva realmente aos lucros. Então é muito provável que daqui para frente, o investidor pessoa física que sempre amargou perdas, que ficava naquele ganha-perde, naquela montanha-russa, ele comece a trilhar um caminho de ganhos consistentes. Então a gente está vivendo um momento aqui na renda variável no Brasil muito especial. Então isso daí é positivo e pode ser de repente um marco para que a Bolsa comece a crescer aqui no Brasil. Um marco de crescimento da renda variável, que para o país é muito saudável. Ok? Então eu vou analisar, como eu prometi, a minha média de 21 exponencial, a outra de 5 exponencial. Vou analisar Gol e BR Malls, aí eu encerro. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, ó. Se vocês quiserem bater um papo comigo, falar alguma coisa ou algum papel que eu não consegui avaliar, ou quiser pedir o relatório cenário, pode pedir para mim, ou pode pedir para o pessoal da Infomoney. Então meu e-mail é contato@toptraders.com.br. Eu sou o fundador da Top Traders e sócio do Terminal Cartesia, e trader profissional, investidor profissional, um lutador aí como vocês. Então, falando de Gol, Gol é um papel que eu particularmente não está no meu radar e não estará tão cedo. Você vê a presença de candles menores na Gol, mostra desinteresse pelo papel. Então está um papel num cenário que eu considero ruim, que é o cenário quando o mercado perde o interesse no papel. O volume diminui e você vê candles menores. Mas quem tem o papel, de repente, é momento de estopar, eu não estoparia. Você tem o papel que é fazer preço médio, eu nesse momento não faria. Eu procuraria uma outra alternativa, ok? E você trabalha com a Gol, tem que ficar de olho no dólar e de olho no petróleo, porque o combustível é o maior custo para uma empresa aérea. Falando em BR Malls, que é a última ação que eu vou avaliar. Na verdade é isso mesmo, pessoal. Eu vou colocar de novo aqui, é contato@toptraders. Não tem o O, né? .com.br. Contato@toptraders.com.br. BR Malls é uma ação. Ela está no meu radar. Ela fez um fundo aqui a 10,70 que eu vou marcar no gráfico. Lembrando, pessoal, dentro do meu método, eu sempre marco, eu utilizo as sombras dos candles para marcar fundos e topos. Isso faz toda a diferença, principalmente se você vai usar o suporte ou resistência para fazer a entrada, tá ok? Então ela fez um fundo aqui a 10,70. E o que ela está fazendo? Olha que interessante. Ela bateu nos R$12, que foi esse fundo aqui de julho, voltou, bate e volta, bate e volta. Ela bateu diversas vezes nos 12 e ela volta. O que ela fez? Ela rompeu a média de 5, rompeu a média de 21, essas médias se cruzaram de baixo para cima, quer dizer, a média de 5 cortou a de 21 de baixo para cima e ela está rompendo aqui essa congestão na região de 12, 12,10. Quer dizer, é compra na ação, né? Ela rompeu, ela deve aí realmente continuar em alta, pode até marcar uma reversão. Então é uma oportunidade também aí na compra, tá ok? Então eu preciso ficar por aqui, eu gosto de terminar no horário em respeito aos colegas que vêm em seguida. E o que eu gostaria de dizer para vocês? Se você estava esperando o momento de entrar na bolsa, de começar a montar uma carteira, nós estamos vivendo esse momento. O mercado precificou tudo que tinha de ruim. Certeza absoluta que é um fundo nós nunca temos, mas nós temos sinais que a gente está compondo um fundo. Então, pega o seu capital, entradas graduais, compra uma parte, respira, avalia, compra mais uma parte, interage com o mercado, compare os ativos que você está de olho e sempre, pessoal, trabalhando emocional. As entradas e realizações de lucros graduais, elas trazem tranquilidade e conforto para o investidor. Então você interage mais com a ação, isso chama mais a sua atenção e você dá a sua plenitude aí como trader para montar uma entrada. Então, realmente é momento de começar a alocar. E para quem estava esperando o momento de montar a preço médio em posições contrárias, quem está buscando recuperação de perdas, é um momento que justifica também colocar mais dinheiro. Agora, para finalizar, você fala para mim o seguinte, fala, Wagner, mas eu
eu tenho dinheiro para colocar na bolsa, eu vou colocar o dinheiro na bolsa, eu vou comprar, mas eu não tenho dinheiro de fora da bolsa. Aí o que você tem que fazer? Tem que aprender a trabalhar com os mini contratos de dólar e índice futuro, porque você faz dinheiro com a sua própria carteira de ações. É como se você tivesse uma vaca leiteira. Você bota a vaca leiteira para trabalhar para você. Então, utilizando essa carteira de ações como margem, como garantia, você trabalha com os mini contratos futuros, faz dinheiro tanto na alta quanto na baixa, trabalhando com mini índice e mini dólar, e alimenta a sua carteira comprando mais ações. É dessa forma que eu trabalho e é dessa forma que eu acredito que seja o caminho para uma construção de riqueza, de patrimônio na renda variável. O meu muito obrigado a todos os amigos que me deram a honra aí de estarem comigo. Eu preparo a pauta do programa no domingo à noite com muito carinho, com muita seriedade, e espero que vocês tenham gostado e que aquilo que eu passei possa agregar e somar nas vossas operações. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Eu me despeço por aqui e desejo bons negócios, pessoal. Uma ótima semana. Um grande abraço.